sábado que temos e todos os dias que temos de juntos cultuarmos ao Senhor. E chamo sua atenção uma vez mais para Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Vamos orar ao Senhor. Damos-te muitas graças, Senhor, pelo fato de termos essa liberdade de lermos aqui a tua santa palavra, de posteriormente meditarmos na tua palavra, de anteriormente entoarmos cânticos ao Senhor, sem que ninguém da polícia possa aqui restringir a nossa liberdade, nem tampouco está aqui observando e fazendo anotações, para que, se porventura falarmos algo que não é aceito pelo Estado, nossa boca seja silenciada. Te damos graças pelo fato de o nosso país, apesar de muitas coisas que enfrentamos, termos essa liberdade para proclamarmos, para meditarmos, para lermos, para louvarmos, para orarmos e para cultuar o teu santo e bendito nome. Te agradecemos demais por isso. Uma vez mais te rogamos as tuas bênçãos para que aprendamos do que a tua palavra nos diz aqui do verso 8 a 11 de Apocalipse, e que saiamos daqui ricamente edificados. Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, ao pensar na igreja de Esmirna, eu lembrei de algo que eu fazia. É verdade que faz tempo, mas eu fazia com muito afinco, tal como a nossa querida irmã Carol, Edjane, que estão aí, né, são maratonistas, corredoras. Eu fazia isso toda manhã. Inclusive ela me encontrou e eu passei uma vergonha, que ela passou por mim, eu parecia um Fusca e ela uma Ferrari. E quando ela olhou para trás, eu quase que fiz de conta que não era eu. Uma humilhação tremenda. Mas eu continuei firme e acompanhei ela na volta que ela me deu. Depois acompanhei ela na segunda volta que ela me deu e por aí foi. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, querido George, é que quando a gente faz corrida ou a gente tem alguma prática esportiva assim, nosso início é sempre muito tranquilo. A gente aquece, a gente caminha, a gente dá um pequeno trote e em seguida a gente vai para a corrida. No entanto, a experiência, eu vou chamar isso, e é o que eu quero que você entenda na nossa caminhada aqui. A experiência do meio, nem do início nem do fim, mas a experiência do meio. Essa experiência que está entre o início e o fim, é sempre um drama para muitos que fazem atividade física. Basta você conversar com um maratonista, né? No meio da corrida vem o cansaço, vem as dores, vem o desgaste, vem o esgotamento, vem a vontade, por exemplo, de parar, o desejo de desistir. Mas o fato é que quando conseguimos concluir, apesar dessas dificuldades, quando você completa o percurso, é algo maravilhoso, muitas vezes é algo indescritível. E você vai entender por que eu estou falando disso exatamente na introdução do meu sermão. Voltando ao que eu falei, hoje, melhor dizendo, domingo que vem, é o DIP, que é um dia de intercessão pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Se você desejar, e eu estimulo você a isso, deixa eu ver aqui se vai. Então passa aí para mim, tenta dar um toque aí para mim aí. Você visita esse site aqui, ó. Isso. portasabertas.org.br/DIP. E você vai conhecer um pouco sobre o que essa missão ela acaba desenvolvendo para esses irmãos que estão sendo perseguidos.
Igrejas de todo o Brasil, né, eles tratam desse assunto no culto do chamado DIP. Estima-se que atualmente cerca de 380 milhões de cristãos enfrentam um alto nível de perseguição. E é por essa razão que, compadecido com a realidade de muitos irmãos, nós intercedemos por ele nesse dia tão especial e tão significativo. Vindo para o nosso texto, João, ele recebeu a incumbência do próprio Jesus para escrever um livro, e esse se chama Apocalipse. E a incumbência está no verso do número 19, só que do capítulo número 1, jogue os seus olhos lá. Veja o que diz, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. João escreve o que ele viu, orientado à revelação do próprio Cristo. E cada uma dessas igrejas que veremos, que na verdade não veremos, mas que estão relatadas, capítulo número 2 e capítulo número 3, elas receberiam o livro inteiro, mas também receberiam um pequeno recado dentro desse livro, uma espécie de recado individual, marcando a situação pessoal de cada uma dessas 7 igrejas que aqui são mencionadas. Lembre-se, eram igrejas reais, em locais reais, igrejas que experimentavam lutas, igrejas que experimentavam vitórias, igrejas que experimentavam e enfrentavam desafios, assim como perseguições. Deste modo, é por isso que a gente pode, aplicar às nossas igrejas atuais, porque se assemelha muito a qualquer igreja de todos os tempos, de todas as eras e de quaisquer lugares. Algumas dessas igrejas você vai perceber que agradam mais o Senhor pela maneira que vivem, outras desagradam mais ao Senhor, e aí você vai percebendo coisas que a gente pode corrigir também na igreja local que nós estamos inseridos. É por isso que estas 7 cartas, elas são tão instrutivas para todas as igrejas, porquanto vez ou outra, uma igreja vai se identificar mais com essa igreja, por exemplo, a igreja de Esmirna, talvez em outro momento nós podemos nos identificar com a igreja de Éfeso, ou com a igreja de Laodiceia, e por aí vai. Quando nós estudamos essas cartas, nós sabemos especialmente o que é que Cristo espera da sua igreja aqui na terra. E algumas características que ele vai dando aqui, a gente vai começando a perceber que tinha tudo a ver com a cidade na qual a igreja estava inserida, e ele utilizava essas verdades para comunicar o que ele estava tentando, ensinar para aquelas igrejas. Por isso que você vai perceber algumas coisas, a gente vai entrar no assunto e vai perceber que tem tudo a ver com o contexto da cidade e que a igreja absorveu. Esmirna era uma cidade portuária, o que fazia com que o comércio e a indústria fossem estimulados ali na cidade de Esmirna. Fez de Esmirna uma metrópole comercial, logo sendo uma cidade rica. E você vai perceber que tem essa expressão rica lá. Tal riqueza fez com que a cidade de Esmirna disputasse com a cidade de Éfeso a honra de ser a principal cidade da Ásia. Para você ter ideia, a relevância da cidade de Esmirna. Sua ligação com Roma sempre foi muito estreita, e em 195 antes de Jesus Cristo já tinha sido erigido um templo à deusa de Roma, a deusa lá da cidade de Roma. Naturalmente isso fazia de Esmirna o que muitos teólogos chamam de um centro de adoração ao imperador. Foi dali, da cidade de Esmirna, que surgiu o famoso culto ao imperador. Daí, como os crentes se recusavam a adorar o imperador, o que é que acontecia? Esses homens, esses crentes começaram a, por consequência, padecer a amarga perseguição. Então, de cara, na leitura do texto, nós percebemos que Esmirna, ela está passando um período de grande tribulação, sofrimento, perseguição. Irmãos têm enfrentado a morte dia após dia, e você vai perceber que eles têm de fato enfrentado a morte dia após dia, mas é uma igreja que só recebe elogios da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ela só recebe elogios? Porque em meio a esse turbilhão de sofrimento que eles estavam passando, ela permanecia fiel ao nosso Senhor. É por isso que a igreja de Esmirna, ela é um bálsamo e é um grande estímulo para que a gente olhe para Esmirna e também queira que a igreja congregacional Zona Sul possa ser como a igreja de Esmirna.
Então, se o nosso tema dessa noite é um povo para a glória de Deus, eu queria chamar a sua atenção para um primeiro ponto que ele diz. Uma igreja para a glória de Deus, ou um povo para a glória de Deus, é um povo que sabe que o seu Deus vive. Jogue seus olhos no verso 8, veja o que diz a palavra do Senhor. Verso de número 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Anjo é literalmente a palavra mensageiro aqui. Embora possa significar anjo de fato, aquele ser angelical de auréola na cabeça, ele tem um significado de anjo mesmo em todo o livro, mas aqui ele não pode se referir a anjos, porque anjos não são líderes de igreja. Então anjos mensageiros aqui são os 7 pastores daquelas igrejas representadas lá: Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, enfim. Anjos, então, nas 7 cartas, ao anjo da igreja, ele está falando ao pastor da igreja. Então Jesus ordena João a escrever uma carta ao pastor da igreja de Esmirna, e que o pastor da igreja de Esmirna pegaria essa carta, esse documento, e leria como eu estou aqui falando para você. Leria a carta para que essas pessoas pudessem escutar as observações que Jesus tinha para fazer para aquela igreja. Em seguida ele identifica aqui quem fala. Já disse o destinatário, agora ele chama a sua atenção e a minha para aquele que está falando. Verso de número 8 ainda ele diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último. Veja, com essa frase ele identifica, Jesus aqui se identifica aqui na escrita, ou na frase, melhor dizendo, do livro. Isso aqui é muito interessante, veja. Essa expressão, ela não é nenhuma novidade para aquela igreja, bem como para o povo de Deus. Uma vez que, veja só, Isaías já usava essa expressão. Isaías 44, verso 6 diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quando Jesus aplica então aqui a si mesmo essa ideia de ser o primeiro e ser o último, Jesus estava expressando que ele era tão divino quanto o Pai, que fala lá em Isaías capítulo 44, eu sou divino, eu sou igual em poder e em autoridade ao meu Pai, e por isso que ele pode dizer, eu e o Pai somos um. Foi assim que ele se revelou na visão que João teve lá no capítulo número 1, no verso número 17, lembra? Olha o verso 17 do capítulo 1, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então quando ele chega no capítulo 2, verso 8, ele repete essa ideia, mostrando que ele é o que diz aqui ser. Veja, não apenas no início, capítulo 1, mas também no capítulo 2, quando você chega no capítulo 22, último capítulo, você vê ele dizendo, eu sou o alfa e o ômega, as 2 letras inicial e final do alfabeto grego, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele estava lá em Gênesis e ele está aqui em Apocalipse. Ele inicia a história, ele finaliza a história, é isso que ele está tentando nos dizer. Sendo assim, ele quer que aquelas pessoas, que aquela igreja, que nós também tenhamos a noção de que ele é o primeiro e o último, ele que está no início da história, ele que está no fim da história, e ele está no meio da história, dizendo que ele é o início e que ele é o fim. E aí tem uma outra coisa que eu queria que você entendesse também aqui, porque perceba que ele não está em dúvida acerca do que vai escrever para aquela igreja, pois ele é o quê? O primeiro e o último, ou seja, tudo que eu e você e tudo que as igrejas estão passando no que eu chamei da experiência do meio, ele sabe o que nós estamos passando, portanto, é o caminho, a jornada, e nós não devemos ficar preocupados, porque quem sabe de onde saiu, sabe para onde está indo, ele chegará onde ele deseja, ele está conduzindo a sua igreja, ele está conduzindo o seu povo, ele está conduzindo o seu plano até o fim, como ele estabeleceu.
o que haverá de concluir. Portanto, o que ele está tentando nos dizer é que a jornada faz sentido, mesmo quando não parece ou não aparenta fazer sentido. A jornada faz sentido. Por quê? Porque eu estou no início, porque eu estou no meio, dizendo para você que eu sou o início, e eu também estou no fim, dizendo para você que eu estou no início e no fim. A jornada do meio faz sentido, mesmo quando não parece sentido. Lembra de Filipenses capítulo número 1, verso 6? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está dizendo exatamente isso. Eu sou o primeiro, eu estou no início e comecei a obra. Eu concluirei a obra, eu estou no meio para que essa obra chegue ao final, concluída, chegando ao término. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu começo, eu concluo, eu inicio e eu termino, porque eu sou o primeiro e o último. Portanto, não esqueça, o que é que nós estamos vivendo agora? A experiência do meio, a experiência das cãibras, a experiência das dores, a experiência natural de quem está no meio da maratona, no meio da corrida. Mas nunca esqueça, Ele sabe o caminho certo. E aí eu chamo sua atenção para o verso de número 8 ainda, porque ele diz assim, que esteve morto e tornou a viver. Segundo estudiosos, Esmirna havia sido fundada como colônia grega há 1000 anos antes de Jesus Cristo. No ano 600 antes de Cristo, os lídios, que foi um povo, invadiram e a destruíram por completo. No ano de 200 antes de Cristo, um homem chamado Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas que estava vivo, você consegue entender que ele está falando de algo que eles já conheciam. Vocês um dia estiveram como? Mortos. Vocês foram destruídos, mas vocês reviveram. Então os esmirneanos, se é que existe esmirneanos, eles sabiam desta realidade, porque eles vivenciaram essa realidade de viver e de renascer. Ele já tinha também falado isso no verso número 18 do capítulo número 1, lembra? Ele disse, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, amém. Então ele está dizendo mais ou menos assim, até aquilo que tem força absoluta e que é soberano, a saber, a morte, que não respeita absolutamente ninguém, seja por cor, seja por etnia, seja por condição financeira, seja por quaisquer que sejam os motivos. A morte não respeita e ela é absoluta, mas até aquela que não respeita ninguém e é absoluta, de fato a morte, eu não permiti que ela tivesse a última palavra, porque eu venci a morte. Lembra de 1 Coríntios capítulo 15, verso 55? Paulo escrevendo diz assim, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão, que é a força da morte? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória é essa? A vitória sobre a morte, porque Ele venceu a tão temida morte. Ele disse mais ou menos assim, eu matei a morte, eu venci a morte. Portanto, nem a morte pode amedrontar eu e você, porque a morte não é o fim para nós. Aí você começa a perceber esse enredo, morte, morreu, reviver. Esse discurso está fazendo muito sentido, porque era a realidade dos esmirnianos. Os homens de Esmirna sabem muito bem o que está acontecendo. Então a primeira coisa de um povo para a glória de Deus é um povo que sabe que o seu Deus vive. Segunda coisa que eu acredito ser importante e oportuna aqui é que um povo para a glória de Deus sabe que Deus conhece a sua realidade. Se não, veja, eu estou no verso de número 9, versículo de número 9, acompanhe comigo, ele diz assim: conheço a tua tribulação. Ele não apenas nos conhece, veja, mas Ele conhece o nosso lugar.
Automaticamente, quando ele está dizendo assim, conheço a tua tribulação, então ele está dizendo, eu conheço onde vocês estão e o que está acontecendo com vocês, eu sei do que vocês estão enfrentando, eu sei a barra que a igreja está sofrendo, ele conhece a realidade daquela igreja. É como se ele dissesse, eu sei que me servir aí não é fácil, porque eu conheço o lugar que vocês estão. E a palavra tribulação significa isso aqui, ó, aflições, pressão, opressão, situações extremas. E aí tem uma coisa interessante. A palavra Esmirna significa mirra, amargo. Era uma substância usada como perfume, lembra? E muitas vezes na unção de cadáveres para propósitos aromáticos. Jesus mesmo ganhou de presente quando ele nasceu, né? A gente está estudando Mateus, e era extraído da planta através de pressão e cortes. Corta, pressiona, sai a mirra, essa substância amarga. Talvez estivesse fazendo exatamente sentido para eles, para a realidade que eles estavam enfrentando. Porque eles estavam sendo pressionados, eles estavam sendo cortados, eles estavam vivendo essa realidade, para que deles pudessem exalar não mirra, mas pudesse exalar o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, essa tribulação, aflições, pressões, eram advindas das perseguições que esses irmãos passavam. Lembre-se de uma coisa, Esmirna era um centro importante do culto imperial romano. Lembra que eu disse que eles fizeram um templo lá para adoração, né, de uma divindade romana do imperador. Então Esmirna era um centro importante do culto imperial. Assim, os cristãos eram forçados a adorar o imperador como Deus. O imperador era adorado como Deus, como eles se recusavam a dizer que César era Senhor, eles começaram a ser perseguidos. E aí atente, pois ele ainda diz mais. Veja, parte B do verso 9, o que é que ele diz? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre porque os crentes vinham de classes mais baixas. Pobre porque muitos dos membros eram escravos. Mas pobres especialmente pelas perseguições, por não se submeterem à adoração do imperador, que eu estou argumentando até o momento, bem como não confessarem, né, por confessarem, melhor dizendo, a fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe o que acontecia com eles? Por eles não se submeterem à adoração ao imperador e confessarem a fé em Jesus, eles eram boicotados do trabalho. Por exemplo, se eles não tinham trabalho, eles não tinham oportunidades de trabalho à medida que sabiam que eles eram cristãos. Ou, se eles estivessem trabalhando, eles perdiam o emprego por saberem que eles eram cristãos. Logo, o desemprego era o resultado natural e a pobreza é a consequência óbvia de uma realidade assim. Porém, vai além disso, porque só isso já era dureza suficiente. Mas e além disso? Escute, eles tinham os bens tomados por serem cristãos, eles tinham terrenos confiscados pelo fato de serem cristãos, eles tinham casas saqueadas, casas tomadas, e isto faz jus à palavra que aqui João diz: eu sei que vocês são pobres, porque muitos de vocês perderam casas, vocês tiveram casas saqueadas, vocês perderam os bens. Eu sei que a realidade de vocês é de pobreza, e pobreza aqui não é qualquer pobreza. O termo grego para pobreza aqui é uma pobreza que significa pobreza total, pobreza extrema. Não é uma mera pobreza, era miséria, era o significado aqui da expressão. Tanto é que a imagem para essa palavra aqui fomenta a ideia de um mendigo. Você entendeu? A ideia da palavra aqui é de um mendigo agachado, pedindo alguma coisa. Essa era a realidade daquela igreja pobre. Mas observe que coisa linda é o que o autor aqui nos diz, o próprio Deus. Perceba o paradoxo aqui que ele estabelece. Olha que coisa linda é o que ele diz: conheço a tua pobreza. Eu sei que você é pobre financeiramente falando, que você está numa condição de mendigagem ou de mendigo,
mas na verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí o que ele diz no verso 9? Mas tu és rico. Vocês são ricos. Vocês são ricos no sentido de fé, de fidelidade a Deus, de dedicação. Embora financeiramente vocês são pobres, vocês são ricos dos recursos espirituais. Vocês não têm os tesouros da terra, mas vocês têm os tesouros dos céus. Vocês são pobres diante dos homens, mas vocês são ricos diante de Deus. Escute bem. A riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui. A riqueza de uma igreja não está na beleza do seu templo, na beleza dos seus móveis, não está no caixa das entradas de dízimos e ofertas que essa igreja recebe. Não consiste de seus membros serem importantes no meio social da nossa cidade querida chamada Campina Grande, mas de ele, o crente, ou de a igreja permanecerem fiéis a Deus, mesmo diante de uma situação extrema, como era a situação aqui de Esmirna. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Deus avalia os homens pelo ser. Os homens avaliam pelo ter, o nosso Deus avalia pelo ser. Importa então ajuntar tesouros nos céus. Importa ser rico para com Deus. Importa dizer como Pedro disse, lembra? Eu não possuo nem prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Isso é que é riqueza. Isso é que é riqueza. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho aquilo que é muito mais valioso do que prata e ouro. Há igrejas do capítulo 3, chamada Laodiceia, o nosso Deus inverte a ordem. Ele diz assim: tu és rica, mas na verdade você é pobre, miserável. Então deixa eu dizer para você, você pode chegar até o grau financeiro de Elon Musk e ser um miserável diante de Deus. Mas você pode ser um pobre e até miserável, e diante de Deus, você ser riquíssimo. Quando nós somos fiéis ao nosso Senhor, quando nós amamos ao Senhor. Continua comigo no verso 9, veja o que ele diz. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo anti-sinagoga de Satanás. Meus irmãos, havia em Esmirna uma comunidade grande e próspera de judeus. Os judeus não precisavam aderir ao culto imperial, uma vez que a sua religião já era aceita na cidade de Roma. E aqui a blasfêmia pode ter dois sentidos. O primeiro deles seria a rejeição a Cristo. Então, quando ele usa aqui a expressão blasfêmia, ele pode dizer mais ou menos o seguinte: nós sabemos que Jesus expulsou demônios, nós sabemos que Jesus curou cegos, nós sabemos que Jesus realizou muitos milagres, porém, muitos judeus disseram que Jesus fazia isso pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Então ele pode estar se referindo a estes que assim diziam. Eles blasfemavam contra Deus. À luz dessas coisas, eles não reconheceram a Jesus como Messias, mas como um que recebia poder do maioral dos demônios para fazer o que fazia. Um segundo entendimento aqui da blasfêmia seriam acusações caluniosas contra os cristãos, né, que ali haviam. Olha que coisa jocosa aqui, olha que coisa interessante. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas, tais como, primeira delas, que eles eram canibais. Sabia que esse povo é canibal? Lembra de uma refeição que a gente diz assim: vamos comer do pão e vamos beber do sangue de Jesus. Eles diziam, esse povo é canibal, eles comem carne humana e bebem sangue humano. Então eles eram acusados de serem canibais. Outro argumento é que eles dividiam as famílias. Veja, as pessoas que se convertiam a Cristo deixavam suas crenças e iam servir a Jesus. Essa era uma verdade.
E isso aconteceu e acontece nos dias atuais. Eu lembro que quando nós fomos dar suporte a uma congregação na cidade de Lagoa Seca, antes de fundarmos essa igreja, eu lembro que chegou um rapazinho, logo no início, chegou um rapazinho com um colchão, com uma trouxa de roupa nele, juntou um lençol assim, colocou um monte de roupa dentro, juntou, amarrou e vinha, né, com aquilo nas costas. Eu achei estranho, disse, e aí, o que você está querendo? O que foi que aconteceu? Ele disse, minha mãe disse, ou o meu Jesus ou a minha casa, e eu deveria escolher. E naquela hora eu disse que eu escolheria Jesus, e ela me colocou para fora de casa. Naquele dia ele dormiu na igreja. Não só naqueles tempos, mas atualmente isso acontece também. Terceira acusação é que os crentes, eles eram acusados de deslealdade revolucionária, porque eles se negavam a dizer que César era Senhor, e eles diziam, só Cristo é o Senhor. Então, por rejeitarem essas coisas, eles eram acusados pelos judeus de não se submeterem àquilo que o Império Romano estabelecia. Então, eles eram perseguidos, esses eram motivos pelos quais eles eram perseguidos. E aí quando ele também aqui traz essa expressão sinagoga, é porque também na igreja, na cidade de Esmirna, havia uma sinagoga judaica. Agora presta atenção no nome que ele dá aqui. Veja, final do verso número 9 ele diz, antes estes são sinagoga de Satanás. Veja, no lugar de ser uma sinagoga de Deus, na verdade era uma sinagoga de Satanás. Eles eram adversários de Deus, eles tinham o espírito de Satanás. E nesse sentido, Satanás não precisava fazer mais nada, porque os judeus já trabalhavam para ele. E aqui tem uma coisa interessante, escute. É como se o diabo colocasse os pés para cima, cruzasse os braços e assistisse alegremente o trabalho desenvolvido. Por quê? Porque ele só trabalha onde não tem um ser humano que não queira encarnar o seu papel. Se tem, tranquilo, deixa que eles possam fazer o trabalho. Quando o indivíduo vira inimigo da igreja, ele vira a própria sinagoga, ele vira o próprio diabo. E esse lugar, como aqui João está dizendo, pode ser o lugar mais belo do mundo, mas se é contra o povo de Deus, ela se torna a sinagoga de Satanás. Já vimos duas coisas então. A primeira, que nós sabemos que o nosso Deus vive. Segundo lugar, que Ele sabe e conhece a nossa realidade. E agora eu quero ir com você para o terceiro tópico, que está no verso número 10. Ele diz assim, que sabe que Deus está no controle mesmo em meio ao sofrimento. Verso número 10 diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Veja que coisa impressionante é isso aqui. Os dias vindouros trariam muito medo à igreja do Senhor, à igreja de Esmirna. Por isso que ele diz, não temas. Veja que coisa impressionante é isso aqui. Aquele que está no pleno controle de cada situação, já sabe o que vai acontecer ao seu povo. Significa que determinadas coisas que esta igreja haveria de padecer, ela tinha que padecer, ela tinha que sofrer. Eu penso que isso se estende a gente também. Isso se estende a nós. Tem certas coisas na vida que eu e você teremos, que nós padeceremos. Caso contrário, você e eu deixaríamos de ser aquilo que Deus tensionou para que sejamos. Certas coisas nós temos que sofrer. Algumas coisas sofreremos, outras é fato, poderemos evitar. Mas essas aqui, conforme ele está nos dizendo, elas são, digamos que inevitáveis. Só tem uma maneira de se evitar. Caso tenha medo delas, é você passar para o outro lado. Basicamente era isso que ele está dizendo. Não temas, vocês se temerem. A única coisa, ou a única maneira de vocês escaparem, é se vocês pularem para o outro lado. É se vocês desistirem da caminhada. Mas ficando do lado de cá, vocês padecerão algumas coisas. Mas não temas, coragem, confiança, sabedoria, Deus está conduzindo. Veja a parte B do verso 10, ele diz assim, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. A ideia é que o diabo incentivaria as autoridades para que algumas pessoas daquela igreja de Esmirna pudessem ser
presas, perseguidas, como já estava acontecendo. Alguns cristãos seriam jogados na prisão. Só que tem uma questão aqui. Escute, as prisões romanas eram a antessala do túmulo. Os romanos, eles não cuidavam dos prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de doenças lá dentro, de lepra. Muitos chegaram a morrer de lepra dentro das prisões romanas. Porém, as prisões romanas não eram um lugar de castigo, mas de detenção ante ao julgamento. Embora agisse como um castigo, mas a ideia era, espera o julgamento. E geralmente o martírio era uma questão de tempo, se já não morresse lá dentro da própria prisão. Diante disto, preste bem atenção, era lógico que o medo afligiria coração de irmãos que fossem presos em momentos como aquele. É por isso que ele está dizendo assim, ó, vocês padecerão isso, mas não temam, não temam. Por que será que o Senhor Jesus determinou que a sua igreja, que esta igreja, pobre e fiel, como nós já vimos, tivesse que sofrer tanto como sofreu? E o verso de número 10 nos diz algo, nos diz que há uma finalidade para isso. Se não, veja, eu estou no verso número 10, já na parte final, quando ele diz assim, ó, para serdes postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. O que ele está dizendo? É que isso haveria de provar a sua fé. Basicamente ele está dizendo assim, quando vocês padecerem essas perseguições, isso comprovará se vocês são ou não de Deus. Porque uma das primeiras coisas que muitos poderiam fazer era desistir da caminhada, era simplesmente não continuar, porque a morte estava diante deles. Então, no lugar de morrer, eu desisto, como muitos fizeram ao longo da história. E Jesus está dizendo que isso é para mostrar se a sua fé é genuína ou não. E aí ele usa uma expressão que dá um nó na nossa cabeça, né? O que ele está querendo dizer aqui? Tribulação de 10 dias. Veja uma coisa interessante, pode ter 2 sentidos. Primeiro deles, 10 dias aqui, talvez não sejam 10 dias literais, né? Porque 10 em Apocalipse é o número do mal. É o número que representa a força do mal, as forças das trevas. Então talvez, como ele fala de 10 dias aqui, é mais no sentido de dizer que eles estariam à mercê do poder do mal por um certo período. Vocês estarão sob o poder do mal por um certo período. O segundo entendimento que alguns têm daqui é que pode simplesmente se referir a um período curto. E aí dá para a gente juntar as duas ideias. Pode ser assim, por um curto período de tempo, vocês estarão debaixo do poder do mal. Isso aqui é muito importante para a gente, porque parece que a gente não está acostumado com esse tipo, nem de discurso, nem tampouco de situação. Às vezes Deus permitiu ao longo da história da igreja, seu povo passar um curto período debaixo do poder do mal. Quarto e último ponto que eu gostaria de pensar com você é que ele nos chama a fidelidade até a morte, para que recebamos a recompensa que ele prometeu nos dar. Eu chamo a sua atenção para o verso 11, melhor, verso 10 ainda final, e o verso 11 ele vai dizer, ser fiel até a morte. Até onde poderia dar aquela tribulação que eles estavam passando? Em morte. Por isso que ele está dizendo, ser fiel até a morte, porque a morte é uma realidade muito possível. Eu penso que isto sim é cristianismo de articulações e nervos de aço. Não é esse floreado que muitas vezes vemos na televisão, nem tampouco na rádio. Esse é o cristianismo bíblico, centrado na palavra de Deus. A realidade nossa aqui debaixo da terra pode ser assim, de perseguição e de perdermos inclusive a própria vida. Talvez eles estavam prontos para perder emprego, para perder bens, para perder propriedade, para perder a casa, viver inclusive em pobreza extrema, como nós vimos. Mas já o martírio poderia ser algo fortíssimo para eles. Quem sabe eles não estavam preparados para isso. E Jesus vai alertando, dizendo
esta é uma possibilidade muito real que vocês possam viver, que vocês possam enfrentar. Eu não sei se você já escutou sobre esse senhor aqui. Já escutou sobre ele? O nome desse senhor aqui se chama Policarpo. Ele nasceu no ano 69 depois de Cristo. Ele era discípulo, escute, discípulo pessoal de João, que recebeu a revelação de Apocalipse. Discípulo pessoal do apóstolo João. Ele foi, sabe o quê? O principal pastor da igreja de Esmirna durante muitos anos. Foi esse homem chamado Policarpo. Diz que o procônsul ordenou que Policarpo adorasse o imperador. Porém, Policarpo negou fazer exatamente isso. De novo, o juiz insistiu, dizendo-lhe que se ele jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, ele ficaria livre dos tormentos que ele já passava e haveria de passar. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Policarpo disse assim, veja só, Milena, ele disse: vivi 86 anos servindo-lhe e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Por fim, o juiz ameaçou Policarpo com feras, com leões, e depois ameaçou ele de ser queimado vivo. Você não vai se dobrar ao imperador, não. Amedrontava com os leões. Você será dilacerado por essas feras. Não vai se dobrar ao imperador, não. Você vai ser queimado vivo. Veja qual foi a resposta de Policarpo ao ser ameaçado por feras e de ser queimado vivo. Policarpo respondeu assim: o fogo que vocês acenderão durará somente um momento e logo se apagará. Mas o fogo do castigo eterno nunca se apagará. Em tese, ele, trocando em miúdos, ele está dizendo: o fogo que vocês colocarão contra mim se apaga, o de vocês nunca se apagará. Em seguida, o juiz ordenou que Policarpo, esse senhor de 86 anos, fosse queimado vivo. Sabe o que aconteceu? A população saiu para apanhar lenha, para preparar a fogueira, e grande parte destes que apanharam lenha eram judeus, que olhavam os cristãos de maneira atravessada. Isso aqui está nos livros de história. A cena em que Policarpo está sendo queimado vivo. O primeiro, ou o pastor da igreja de Esmirna, ele foi atado em meio à fogueira. E quando estavam a ponto de acender o fogo, diz Policarpo, ou diz os historiadores, que Policarpo ergue a sua cabeça e os seus olhos para o céu, olhou para os céus e orou em alta voz a seguinte oração. Ele disse assim: Senhor Deus soberano, dou-te graças porque me consideraste digno. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me considerou digno de ser queimado vivo. O Senhor me considerou digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. E as chamas tomaram o seu corpo, e assim aquele senhor e anjo da igreja de Esmirna entregou sua vida a Cristo, seu Senhor. Existem relatos em que de uma única vez lançaram do alto do monte, dos montes Pargos, que é lá na Turquia, esses montes aqui, ó. Há histórias, relatos, que nesses montes jogaram mais de 1.200 cristãos de uma única vez. Doutra feita, 800 crentes foram jogados precipício abaixo. Esmirna foi, acima de todas as outras, a igreja dos mártires. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Após a experiência mais difícil de ser enfrentada, observe o que vem em seguida. O texto diz: e dar-te-ei
a coroa da vida. Dar-te-ei. Isso aqui tem muito a ver com a história da cidade. Aqui a gente tem uma coisa bela, porque Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebrava, né, jogos atléticos aqui, que eram famosos no mundo inteiro. Os jogadores, veja Saulo, eles venciam os jogos e eles ganhavam, sabe o quê? Priscila, uma coroa de louros. Esse era o contexto aqui. Eles ganham uma coroa de louros. Eu vou dar a vocês a coroa da vida. Vocês não ganharam uma coroa de louros que daqui a pouco ela murcha e se acaba. Eu lhe darei a coroa da vida. Vida esta que nunca perece. Veja, foi por isso que Paulo também escreveu aos Romanos capítulo 8, dizendo assim: porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Era esse exatamente o sentimento da igreja de Esmirna, gente que foi ovelhas que foram para o matadouro. Verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Isso aqui é a coroa. Nós vencemos por permanecermos fiéis ao nosso Deus. Não foi derrota, não foi nenhuma perda, na verdade foi ganho. Nós receberemos a coroa, tanto quanto aqueles que vencem nos jogos aqui que vocês sabem. Quando a gente pensa que foi derrota, na verdade foi vitória, porque seremos coroados por meio daquele que nos amou. Apesar de sofrerem a morte física, veja que a característica da coroa é a coroa da vida. E ele está nos mostrando uma coisa muito característica da vida cristã. É que antes da glória do nosso Senhor, lembra o que veio antes? O Getsêmani. Antes da glória ou antes da ressurreição, veio a sexta-feira da paixão. Antes de assentar à direita de Deus, houve o abandono dos discípulos, o abandono do Pai. Antes da coroa da vida, veio a coroa de espinhos. Antes da vida no céu, houve a vida na terra de dores, de dificuldades, de choro, de perseguição, de provações. Mas o que ele está nos dizendo é, e aos cidadãos de Esmirna, não desistam, não desistam. Essa simplesmente é a experiência do meio, de dor, de lágrima, de dificuldade. Não troque o passageiro pelo eterno. E aqui eu acho que temos uma lição preciosa. E a lição é que Jesus espera que o seu povo seja fiel. Escute isso do fundo do meu coração. Deus não espera que você seja rico. Deus não espera que você seja próspero. Você quer ser rico e próspero? Trabalhe, estude, trabalhe, se dedique, vá lá. Mas nem isso que Deus espera de mim e de você. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Fidelidade. É isso que Deus espera de mim e de você. Como diz Hernandes, fidelidade no testemunho, fidelidade na família, fidelidade nos negócios, fidelidade na fé, fidelidade não na venda do nosso Senhor por dinheiro, como aconteceu com Judas. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como assim trocou Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como assim fez Acã, lá em Josué capítulo 7. Seja fiel a Jesus, ainda que isto lhe custe o seu namoro, ainda que isso lhe custe o seu emprego, ainda que isso lhe custe o seu sucesso, ainda que isso lhe custe o seu casamento, ainda que isso lhe custe a sua vida. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, porque o servo não é maior que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu ao nosso Senhor, assim perseguirá ao seu povo. Dietrich Bonhoeffer foi um polonês, nascido em 1906, e Bonhoeffer, ele foi enforcado no campo de concentração na Alemanha. No dia 9 de abril de 1945, ele era um daqueles que estavam conspirando para assassinar Adolf Hitler. E foi descoberto seu plano, ele foi antes pego. E ele foi enforcado no campo de concentração. 9 de abril de 1945, ele escreveu o seguinte:
Ele disse assim: o sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. O sofrimento é o sinal do verdadeiro cristão. Enquanto estamos aqui, muitos irmãos nossos, como nós vimos hoje pela manhã, estão selando com o seu sangue a sua fidelidade a Deus. Irmãos nossos, num momento como esse, estão selando a sua fidelidade a Deus com o sangue que escorre muitas vezes do seu pescoço. Por fim, verso 11, e a gente encerra. O autor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que todos os homens, que todas as pessoas, que todo mundo ouça o que o Espírito está falando. O vencedor, parte B do verso 11, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja, a primeira morte qual é? Essa que nós experimentamos e vamos para os funerais. Essa é a chamada primeira morte. Mas a segunda morte é a morte eterna, que a Bíblia deixa isso muito claro. Então ele está dizendo assim, o vencedor, aquele que permaneceu fiel a Deus, em detrimento de todas as coisas que lhe fazia se afastar e desistir do Senhor Deus, abandonar o Senhor Jesus, estes que permaneceram fiéis a Cristo, estes padecerão sim a primeira morte. Muitos da cidade de Esmirna padeceram, da igreja de Esmirna. Mas uma coisa lhes garanto: nenhum de vocês, fiéis a Deus, que depositaram a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, nenhum de vocês padecerão a segunda morte. Nenhum de vocês padecerão a morte eterna, a condenação eterna. Ele está dizendo uma coisa simples e complexa ao mesmo tempo. Ele está dizendo assim: não olhem para o sofrimento que vocês passam na experiência da primeira morte, mas olhem para a recompensa que vocês receberão no final da história. A recompensa que lhe espera é muito maior que os sofrimentos que você passará. O que Deus tem preparado para nós nunca passou em pensamento humano, nem em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que lhe temem. Só mais um pouco e nós ouviremos do nosso Senhor chamando de volta para casa, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino. Aqui não tem mais morte, aqui não tem mais pranto, aqui não tem mais dor, não haverá mais luto. Vocês não padecerão a segunda morte. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Escute uma coisa preciosa, e essa é a segunda lição. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Eu quero me dirigir para você que já se diz ser crente, cristão genuíno. A mensagem para você é: não desista, não fique no meio do caminho, permaneça firme, persevere em servir ao Senhor e ser fiel ao Senhor. Por quê? Porque Deus, além da recompensa que nos dá, não está alheio à nossa dor, à nossa aflição, à perseguição, ao sofrimento, à pobreza. Ele conhece a nossa tribulação, o texto mesmo nos disse isso. Ele conhece a nossa tribulação e talvez estas coisas tenham o intuito, sabe de quê? De provar a vossa fé, de purificar a fé que nós temos, se ela é genuína ou não. Se ela é genuína, a gente permanece. Se ela não é, ela desfalece, ela se desfaz como um castelo de areia, que quando vem a onda, ela simplesmente desmorona. Às vezes, são apenas 10 dias que seremos testados, ou seja, um curto tempo, serão 10 dias que nós padeceremos, portanto permaneça firme. Lembre-se, a experiência do meio, ele sabe o trajeto do início ao fim, porque ele disse: eu sou o primeiro e o último. Agora eu quero me dirigir para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. O que é que ele está dizendo no final do verso 11? Escute o que o Espírito diz à igreja. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Sem Jesus, você é o contrário do que está sendo dito aqui no verso de número 11, melhor, no verso número 10.
ele diz, melhor, no verso número 11, você não será o vencedor, você será um perdedor sem Jesus. Você não receberá a coroa da vida. Sem Jesus você sofrerá a segunda morte, que é a perdição eterna. Sem Jesus o que sobra para você é a condenação eterna, o que a Bíblia chama de inferno, a morte eterna, a separação eterna da comunhão com Deus eterno, com Deus bondoso e generoso. Terceira lição que eu gostaria que você guardasse é que não tenha medo de viver. Tem gente que de tanto medo de sofrer deixa de viver. Meus irmãos, o sofrimento não é para se buscar, é para evitá-lo desnecessariamente. Mas quando ele se torna inevitável, encare. O mandamento de Deus aqui é: não temas o que você tem que sofrer. E tem uma equivalência que poderíamos colocar assim: não temas viver, mesmo que tu sofras. Seria um equivalente do que ele está nos dizendo aqui: não temas. Não tenha medo de viver. Viva. E se tiver de sofrer, veja Deus conduzindo, conhecendo e sabendo muito bem o que está fazendo na nossa vida. Deus nunca nos aflige sem que tenha um propósito muito importante através de nós. Concluo a minha meditação com os irmãos dessa noite, chamando você a conhecer uma história de uma pessoa, de um homem chamado Ouattara Adama. Esse rapaz de Bondoukou, no nordeste da Costa do Marfim, conta que ele era um jovem ex-muçulmano. Na Portas Abertas você vai poder ler um pouco sobre a história desse rapaz. Conta a história que aos 20 anos ele teve um encontro com Cristo, e depois disso ele recebia muita hostilidade do chefe da família, que era o seu irmão mais velho, pois ele perdeu os pais logo cedo. O chefe da família era o seu irmão mais velho. Perdeu cedo pai, perdeu cedo mãe. E o jovem cristão não podia, esse rapaz, ele não podia comer e nem tomar banho em casa. Ele só poderia comer e tomar banho se ele retornasse ao islamismo. Certa vez, Ouattara Adama pediu a certidão de nascimento ao irmão. E a resposta negativa do seu irmão deu-se assim. Ele disse assim: esse certificado pertence a um garoto muçulmano e, a menos que você esteja disposto a voltar ao Islã, não deve me pedir nada. Se você o fizer, não apenas queimarei sua certidão de nascimento, mas você também. Ouattara Adama, no dia 19 de maio de 2020, aquele irmão mais velho de Ouattara Adama cumpriu a promessa que tinha feito. Enquanto Adama dormia, seu irmão jogou combustível nele e ateou fogo. Adama, obviamente, acordou em agonia e correu para a casa do seu pastor. Foram para o hospital mais próximo de sua região, mas o local não estava equipado para cuidar de um caso tão grave como o caso de Adama. Com a ajuda de uma ONG europeia, eles conseguiram que fosse ele atendido em um hospital de uma cidade maior do país, chamada Abidjan. Porém, apesar de todo o esforço que fora feito para salvar a vida do Adama, ele faleceu e seu irmão foi preso e estava sob custódia, sob responsabilidade da polícia. Essa foi a realidade de Policarpo, já no 2º século da igreja cristã. Essa foi a história de Ouattara Adama no ano de 2020. E esta está sendo a história de muitos Adamas que nem sabemos, mas que talvez numa noite como essa estão selando a sua fidelidade a Cristo, tendo o corpo totalmente incinerado.
Me permita concluir o meu sermão da noite, convidando você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 56. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 56. Em Atos 7, nós lemos o relato do apedrejamento de Estevão. Se você lembra, Estevão foi o primeiro mártir cristão. E em meio ao seu apedrejamento, Estevão eleva os seus olhos para os céus. E diz o que diz, capítulo 7 de Atos, verso 56. Veja junto comigo. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. O Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Os estudiosos perguntam por que Estevão viu Jesus em pé, se a Bíblia toda vez diz que Jesus está sentado à destra de Deus. Por que Estevão viu ele em pé? E estudiosos dizem que só há uma resposta para essa pergunta. É que o Filho de Deus se levantou para receber o seu servo fiel. Você consegue imaginar quão belo será esse dia? O que ele está tentando nos dizer é: vai valer a pena a maratona que estamos inseridos. Vale a pena correr, mesmo com cãibras, mesmo com dores, mesmo com chacota na faculdade, mesmo sendo tido por anti-intelectuais, mesmo sendo tidos como ultrapassados por crermos num homem que morreu numa cruz do Calvário há 2000 anos, isso, permaneça firme, continue sendo fiel a Deus, porque mesmo em meio aos dias mais difíceis da nossa caminhada, o nosso Deus não apenas conhece, mas um dia nos receberá e dirá: servo bom e o quê? Fiel, entra no gozo do seu Senhor. E findo com uma frase de um teólogo congregacional muito conhecido, que ele diz assim: se Deus quiser ser glorificado no seu sofrimento, tudo bem? Porque é assim que Deus muitas vezes faz com os seus servos fiéis, é usar exemplos como o de Adama, que mesmo depois de uma ameaça de morte, disse: não retrocedo, eu não retrocedo, ainda que me mate, eu continuo servindo e amando o meu Senhor. Esta deve ser a sua, a minha, a nossa vida, até o fim. Se necessário for, até a minha própria vida, estarei disposto a entregar, do que ser infiel àquele que foi fiel e que foi até o fim, dando a vida por mim. Baixe sua cabeça, oremos ao Senhor nesse momento. Deus bendito, damos-te graça, porque o Senhor foi fiel, e o Senhor tem sido fiel, e o Senhor entregou inclusive a tua própria vida por cada um de nós, e nos dá o modelo pelo qual nós devemos viver, se necessário for, dando a vida inclusive pelo Senhor, pela tua causa. Como a tua palavra diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que o Senhor estava deixando muito claro é que quão formosos são as vidas
que apesar de tudo que possam enfrentar nessa vida aqui embaixo, permanecem fiéis, provando que são tuas, não por aquilo que o Senhor pode dar, carro novo, casa nova, sucesso profissional e tantas coisas que o Senhor de fato pode dar, mas que amam o Senhor, mesmo quando o Senhor não nos dá absolutamente nada que muitas vezes nosso coração anseia, e nos dá o que o nosso coração tanto tem medo. Mesmo em meio a isso, nos dê a graça de permanecermos fiéis a Ti. Conforme o apóstolo Paulo certa vez orou lá em 2 Coríntios, quando deixou bem claro ali no capítulo número 12, que desejaria muito que o Senhor tirasse o espinho de sua carne. Mas o Senhor disse: não tiro, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a certeza que estarias conosco e estarás conosco todos os dias, dando-nos graça em meio aos espinhos que nos ferem a cada dia aqui nessa terra. Aplica a Tua palavra nos nossos corações e que vivamos, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, sem esquecer que o Senhor nos conhece, sabe muito bem o que nós passamos e que haverá de nos dar a coroa da vida aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Aplica a Tua palavra no nosso coração. Nós assim Te oramos, agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, o poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, e que por nosso intermédio seja derramado por esse vasto mundo, seja derramado sobre os missionários, seja derramado sobre os pastores, seja derramado sobre os crentes que estão nos países que mais perseguem nesse mundo, seja derramado sobre esses homens, mulheres e crianças de Deus que estão sendo ceifados e estão selando a sua fidelidade com o próprio sangue. Seja a Tua graça sobre eles, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.